nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. Essa treta de Dom Pedro com o pai dele vem lá de 1821. Já estava tendo uns conflitos entre a corte portuguesa e a administração aqui da colônia. Dom Pedro, então, resolve que vai romper definitivamente com a metrópole. E como é que ele faz esse rompimento? Bradando o famoso independência ou morte. Aí, negão, várias confusão. Lógico que isso foi em 1822, quando, 7 de setembro, as margens do rio Ipiranga, como diz na fofoca do início do hino, ouviram do Ipiranga. E você deve estar se perguntando qual o motivo dessa confusão. Para isso, a gente tem que olhar para o grito do Ipiranga numa outra visão. A imagem de Dom Pedro I com a espada pra cima, gritando independência ou morte, é super conhecida, provavelmente você viu isso na escola. Só que aí tem um problema, essa imagem não existe, ela foi inventada. Foi encomenda para um pintor chamado Pedro Américo. Tanto que em 1822 a independência e o quadro só foi pintado em 1888. Vamos agora para algumas correções históricas. Primeira de todas, Dom Pedro não estava montado em um cavalo, viu, meu velho? Ele estava montado numa mula. O cavalo não aguentava a viagem. Ele estava vindo do litoral paulista, subindo os morros de São Paulo. Então o cavalo não ia aguentar, não. Ele estava de mula. 2, o grito na colina. Sim, na colina, porque não foi nas margens do rio Ipiranga. Ele gritou em cima de uma colina. Ainda não era nem um rio, né? É o riacho. 3, parou aí todo mundo porque o lugar era bonito? Não, na verdade, Dom Pedro estava com dor de barriga. Ele comeu alguma coisa no dia anterior que não fez bem. 4, a comitiva tava flopada, você vê no quadro de gente pra caramba, um bocado de militar, mas na real com ele mesmo só tinha 14. E por último, no 5º lugar, se você olhar no quadro, tá todo mundo com roupa de gala. Aí eu lhe pergunto, quem é que vai fazer uma viagem todo arrumado? Se fosse hoje em dia, os caras tava de regata e bermuda, esqueça. Por que inventaram essa história toda? Como historiador, eu posso lhe dizer uma coisa. Os países colonizados costumam comemorar sua independência a partir do momento que o colonizador vai embora. Então tem algum problema aí, porque nessa hora do Ipiranga lá, ó, o Brasil não era independente ainda. É mais ou menos o seguinte, você vai ser independente quando você tiver a sua casa, pagando tudo com seu dinheiro, fruto do seu trabalho. Seu pai tá pagando as contas, você não é independente. Dom Pedro, quando dá o grito do Ipiranga, ele tá avisando pro pai que quer morar sozinho, mas ainda não tem sua casa. E o Brasil vai conquistar sua casa nova, só não é em 7 de setembro de 1822, e sim em 2 de julho de 1823. E essa conquista começa dando testa à Madeira de Melo. Tá vendo esse portão aqui, ó? Foi aqui que a freira Joana Angélica defendeu suas colegas da invasão dos portugueses. Parou nessa porta e disse: para trás, bandidos! Respeitai a casa de Deus antes de conseguir os vossos infames desígnios. Passarão por cima do meu cadáver. E aí o português passou. Tá, mas por que mataram a freira? Inclusive, matar a freira era azar. Se vacilar, foi por isso que os caras perderam a guerra. Acontece que em 1821, lá em Portugal, teve uma eleição para governador da Bahia. Assim, a gente era colônia, né? Então a eleição era lá. Lá na eleição ganhou um cara que era a favor da independência do Brasil, seu Manuel. Por incrível que pareça, assim, tem um português chamado Manuel nessa história. Aí quando chegou a notícia aqui, Madeira de Melo vai dizer que o governador de Armas, o protetor da Bahia, era ele, e não seu Manuel. O que foi que aconteceu? Nos finalmente, Madeira de Melo vai chegar lá para tomar posse como governador de Armas, e a junta governativa da Bahia vai dizer que tá faltando a assinatura do ministro. Só que aí Madeira de Melo meteu o quê? Que se ele não assumisse a Constituição do Brasil, corria risco, ele tava aqui para defender as leis. Aí ele assumiu. Pai, durante a reunião, ele mandou o parceiro dele lá fora dar 3 tiros pra cima pra dar um susto no povo. Você ouviu a fofoca aí, né? 3 tiros foram ouvidos fora da reunião. Madeira de Melo disse que esses tiros eram pra matar ele. E junto com suas milícias, começa a tocar terror em Salvador. Os portugueses entravam na casa dos outros. Só de gente que morreu foram quase 200 pessoas em um dia. Foi nesse contexto de invadir a casa dos outros e querer tomar tudo que quando chegou aqui no convento da Lapa, eles mataram Joana Angélica. O que fez dela a Marte do processo de independência da Bahia. Marte, pessoa que é perseguida ou morta por defender um ideal. Com Salvador toda esculhambada, certo foi o povo que se picou pro Recôncavo para organizar a resistência de lá.
A história de Maria Quitéria dá um filme de super-herói dos melhores. Aliás, super-heroína. Ela nasce no distrito de São José das Itapororocas, que em 1983 passou a se chamar distrito Maria Quitéria. Como Maria Quitéria perdeu sua mãe muito cedo, ela foi criada só pelo pai na zona rural. O pai que inclusive levava ela pra caçar, o que fez toda a diferença pra ela se tornar uma grande atiradora. Aí, quando começou a se formar o Exército Libertador, que o pessoal ia lá pra cachoeira se alistar, também iam pessoas nas fazendas fazer esse recrutamento. E nessa, convocaram o pai de Maria Quitéria, que já tava velho, doente, e ela pensou: eu sei dar tiro, eu gosto de briga, quem vai sou eu, que pai não aguenta. Mas o machismo sempre teve aí. Maria Quitéria, pra conseguir chegar no exército, teve que enfrentar a família, roubou a roupa do cunhado e fugir lá pra cachoeira pra conseguir se alistar. E como ninguém tava conferindo o documento de ninguém, ela acabou indo no bolo, se passando por homem. Rapidinho descobriram que era uma moça, mas era tão boa de tiro, tão boa dos treinamentos, que rapidinho arranjaram uma saia pra ela usar no uniforme, pra ela continuar atacando bala nos gringos. Maria Quitéria foi tão importante pra guerra que ainda em 1823 ela deu uma entrevista pra historiadora, escritora britânica Maria Graham, em que ela disse: senti meu coração ardendo no peito quando ela pensou na possibilidade de lutar pela independência do Brasil. Maria Quitéria traz aquela questão de que os papéis não precisam ser definidos pelo gênero. Ela traz essa possibilidade que muitas vezes a gente não enxerga na história ou que foi apagado, que é a participação feminina não só no sentido de cuidado, mas no sentido de estar ali nas frentes de batalha como soldado que foi Maria Quitéria. Quer conhecer mais personagens da independência do Brasil? Fique ligado que tem mais! Para eu falar com você sobre Maria Filipa de Oliveira, eu preciso falar com você sobre história oral, ou melhor, tradição oral. Porque nem todas as comunidades do mundo acreditam apenas no registro escrito da história. O povo de Maria Filipa e todo mundo que ela convivia tem uma ligação muito forte com onde? Com a África, onde a tradição oral é muito importante. Então lá no quilombo que ela morava... Quilombo significa acampamento em linguagem banto, termo usado para definir as aldeias de escravizados fugitivos, foco de resistência. Porque sim, essa parte é inquestionável. Tem o quilombo em Taparica, que é o quilombo do Tereré. Ninguém questiona a existência de Maria Filipa. Lá, ela tá vivona e vivendo. A história que se conta, né, sobre Maria Filipa, ela é sempre permeada de muitas dúvidas, né? Esse recorte que a história acaba fazendo, acaba também tendo apagamento nessas fontes históricas, porque Maria Filipa era uma mulher negra e uma mulher pobre também. Então, o recorte de raça, gênero e classe acaba subjugando, né, essa personagem da história. Aqui, vale fazer um lembrete pra você. Maria Filipa lutou durante a independência da Bahia, mas não lutou pela independência da Bahia. Agora, óbvio, lutou por liberdade. Como quilombola, essa era a grande luta dela. Lutar pelo direito de ser livre, lutar pelo direito de não ser mais escravizada. E foi nessa que Maria Filipa deu a famosa surra de cansanção nos portugueses. Cansanção é uma planta hosticante, perene tropical encontrada na Caatinga, no Nordeste brasileiro. Provoca sérias queimaduras na pele. Acontece que durante as lutas pela independência, todo mundo entendeu que a ilha de Taparica era estratégica. Os portugueses traçaram um plano de invadir a ilha de Taparica pela Ponta das Baleias, justamente onde ficava o quilombo de Maria Filipa. Quando os portugueses chegaram, Maria Filipa maldou de longe, chamou a rapaziada e fez: bora brocar. Juntou as moleca poeirista, boa de murro, e levou pra praia pra esperar o português descer do navio. Enquanto isso, os homens do quilombo preparavam a emboscada para os navios. Conseguiu enxergar a cena? Quando o português desceu, a negona tava na praia, toda sensual, meteu um venha cá, amor, pra malate. O português acreditou, foi atrás da negona. Na hora que o português tirou a roupa, a negona arrastaram as folhas de cansação e deram uma surra nos portugueses. Enquanto os portugueses estavam na praia apanhando as negonas, os caras, os negão, invadiram o navio e tocou fogo em tudo. Na moral, quando eu imagino essa cena, chega eu me emociono.
Estamos em junho de 1822. Dom Pedro nem tinha gritado ainda, mas os portugueses já estavam de olho aonde? Na Bahia, no Nordeste. General Madeira de Melo, ocupando Salvador, e praticamente toda a capital estava sob domínio português. A população baiana, não. A população baiana é indomável. Não aceitava essa situação e resolveu protestar como? Durante a procissão de São José, que estava cheia de militar, de forma democrática, organizada. O que é que o baiano faz? Uma pedra no português. Uma chuva de pedrada. Madeira de Melo vai pegar ar, vai se aborrecer e vai aumentar a violência e o cerco a Salvador e também a Feira de Santana. Resultado, a resistência contra os portugueses vai se concentrar aqui, ó, no Recôncavo Baiano. Recôncavo Baiano é a região geográfica localizada em torno da Baía de Todos os Santos, abrangendo não só o litoral, mas também toda a região do interior circundante à Bahia. Vendo o que estava acontecendo, a população baiana começa a se organizar através do interior, do Recôncavo, e começa a fazer aclamações a Dom Pedro. Aclamação. Manifestação unânime em que os membros de um colegiado ou assembleia aprovam uma proposição. Que é basicamente dizer assim: olha, Dom Pedro, a gente precisa ficar independente, viu? Adiante o lado. Quem puxa a fila é Santa Amaro. Dizem até que Dona Canoa já estava fazendo esse movimento por lá. Logo em seguida vem São Francisco do Conde, Maragogipe, Iambupe, Jaguaribe e Cachoeira, que foi a mais ousada. Cachoeira não aclamou só Dom Pedro. Cachoeira se declarou independente de Portugal. O povo de Cachoeira chamou pra mão. 25 de junho de 1822, Cachoeira já estava se autoproclamando capital da Bahia. E com razão. Para celebrar isso, fizeram um cortejo de TD1. TD1, cântico que exalta Deus, entoado em ação de graças. Deu nome a uma procissão popular na Bahia. Quer dizer, a voz, o Deus. Porém, não era exatamente religioso. Ela vai para mandar um recado para Salvador e dizer que Cachoeira não ia cumprir as ordens da capital. Madeira de Melo, sabendo disso, prepara um ataque no dia do cortejo. Chega um navio aqui, ó, pela orla da cidade para atacar o pessoal no cortejo. O que ele não contava era com a presença de vários capoeiristas. Pois é, saiu na mão soldado português com capoeirista. Os caras tomou pedrada em Salvador e voador em Cachoeira. É por isso que as comemorações do 2 de julho começam aqui em Cachoeira. A zoada tem que começar aqui. Afinal de contas, Cachoeira é a primeira capital da Bahia independente. É daqui que no dia 1º de julho sai a chama da liberdade em direção a Salvador. Vai chegar lá no dia 2. É tipo uma tocha olímpica da liberdade. Foi ali em Cachoeira, onde o exército baiano que derrotou os portugueses começou a ser formado. E essa formação foi mais complexa do que a convocação da seleção de futebol para a Copa do Mundo. Até porque nem era a Bahia toda que queria ser independente. Ser independente não tem o mesmo significado para todo mundo e até por isso nem todo mundo vai querer se arriscar para ser independente. Aí você deve estar se perguntando, por que o nome desse episódio é Os Capoeira? De fato, existiam capoeiristas no exército baiano e eles estavam lá por dominarem uma luta. Mas o que a gente pode aprender com isso? Os próprios quilombos vão estar dentro desse processo de estratégias também para uma resistência ao sistema. E a capoeira ela não vai ser diferente. A capoeira vai ser utilizada tanto contra a opressão social da escravidão, como em batalhas como a independência da Bahia. Pois bem, o conceito de liberdade não é igual para todo mundo. Provavelmente, alguém muito rico não vai defender o mesmo conceito de liberdade de alguém muito pobre. As nossas experiências sociais afetam diretamente essa percepção. Mas voltando para o século XIX, o exército brasileiro baiano estava todo bagunçado. Tão bagunçado que nem general tinha. Dom Pedro, então, opta por contratar um mercenário. Mercenário, soldados que lutam objetivando o pagamento ou a divisão dos despojos, sem ideais ou fidelidade a um estado ou nação. Labatu é contratado para comandar as tropas brasileiras. E quando Labatu chegou e começou a organizar o exército brasileiro, Madeira de Melo pegou essa visão, ligou lá para as cortes portuguesas pedindo reforços. Chegaram aqui 750 soldados de verdade. De verdade porque o exército baiano não era lá tão profissional assim, né? Tinha muito mais disposição de dar murro do que treinamento. Labatu, então, observa isso e também pede reforços do pessoal que lutou com ele lá em Pernambuco. É isso, meus queridos baianos. Nossa independência teve a ajuda dos pernambucanos. Inclusive, é muito comum dizerem que quando os pernambucanos chegaram em Salvador e observaram o que estava acontecendo, disseram: o carnaval de Olinda é muito melhor, viu? Os
dois lados estavam se reforçando. Os baianos com os capoeiristas, os portugueses com navios e canhões. Vendo que estava em desvantagem, Labatu chama Madeira de Melo para tentar fazer um acordo lá em Maragogipe. Madeira de Melo negou. E é aí que Labatu começa a montar um plano ousado para retomar Salvador. Só que as coisas não vão sair exatamente como ele estava planejando. General Labatu começa a se organizar para retomar Salvador e o ataque ia começar por aqui, pela região do subúrbio. E aí, em 8 de novembro de 1822, começa a maior batalha da América Latina até então. O exército baiano então alinhou-se com diversos batalhões, entre eles o Batalhão dos Henriques, formado por homens negros em busca de liberdade. O Batalhão da Pedra Branca, formada por índios tupinambás armados de arco e flecha. A infantaria, com militares de verdade, entre eles Maria Quitéria. A Companhia Montada de Pojuca, que era a nossa cavalaria, porém só com 50 cavalos pojucanos. E o Batalhão de Caçadores, lá de Pernambuco, que veio como reforço. Essa galera toda tinha que fazer um ataque certeiro, que depois da independência a gente achou várias cartas de Labatu admitindo só tinha munição para um dia de batalha. A organização da batalha foi o seguinte: baianos vindo do subúrbio em direção a Pirajá e os portugueses resistindo nas Campinas, onde hoje é o Largo do Tanque. O acesso para chegar até Salvador era através da Estrada das Boiadas, onde hoje é o bairro da Liberdade. E aí qual foi que rolou? 1.700 baianos, pessoas do exército baiano, contra 7.000 portugueses, sim, 7.000, todos militares profissionais. 2.000 que estavam protegendo o acesso à cidade e 5.000 dentro de Salvador protegidos. A estratégia de Labatu e Barros Falcão era derrotar esses 2.000 que estavam do lado de fora, cercar Salvador e deixar os 5.000 que estavam lá dentro sem comida. Os portugueses conseguiram observar os baianos chegando pelo Cabrito e por Itacaranha e anteciparam seus ataques. E foi pau trocado. Muitas mortes e o exército baiano já estava diminuindo enquanto os portugueses resistiam, esperando o quê? O reforço dos 5.000 que estavam vindo lá de Salvador para poder derrotar de vez o exército baiano. Barros Falcão, o nosso general, então decide mudar de estratégia quando descobre que o reforço dos caras estava chegando e estava chegando ligeiro. Ele chama seu corneteiro Luiz Lopes. Corneteiro militar. Importante função militar nas batalhas do século XIX, onde as ordens do comando eram passadas para a tropa através de toques de corneta. E diz a ele: Lopes, toque recuar, pra gente voltar pra praia e se reorganizar. Só que aí, ninguém sabe explicar por quê. Eu não sei te dizer o que se passou na cabeça de Luiz Lopes, que era pra tocar a música de recuar, que é assim. E ele tocou avançar, que é assim. Na real, ele tocou avançar e degolar os inimigos. Esse coroa tava muito doido. Quer dizer, pelo menos é o que fala na carta do digníssimo Ladislau dos Santos Titara, que Lopes tocou a música errada. E isso causou um efeito assim assombroso no campo de batalha. Os 400 brasileiros que estavam perto dele se motivaram num nível que os portugueses não entenderam nada. Isso destruiu o psicológico dos portugueses, que não estavam entendendo como assim, que estratégia é essa que Barros Falcão criou, que os caras estão esperando sair 5.000 de Salvador de reforço para poder chamar sua cavalaria e matar todo mundo. Só que não tinha cavalaria, só tinha no máximo 50 cavalos, que vem lá de Pojuca. Olha que maluquice, velho. Vencemos de forma surpreendente. As defesas portuguesas começavam a cair, graças a soldados anônimos que estão homenageados aqui na Praça Labatu, em Pirajá. E aos poucos, Salvador começava a voltar para a mão dos baianos. Atualmente as caretas do Mingau são uma festa popular lá de Salbara, que inclusive na época da independência Salbara fazia parte de Santa Amaro e foi justamente na região do Recôncavo onde a resistência contra os portugueses se organizou. Então, acontece que durante a guerra, uma das coisas principais que o exército precisa e ninguém percebe é de comida. Pois bem, o exército brasileiro era super pobre nessa questão de alimentação, não tinha tantos recursos assim. E foi nessa que um grupo de mulheres ganhou o apelido de caretas do Mingau, porque de fato elas levavam o quê? Mingau e sopa para os soldados. Acontece que no exército, se você nunca parou para pensar, tem muito irmão, pai, marido,
filho de diversas mulheres que não foram para a guerra. As mulheres pensaram o quê? Posso fazer alguma coisa para ajudar. E é aí que surge essa figura. As mulheres se vestiam todas de branco, do pé até a cabeça, chapeuzinho de palha, e levavam a alimentação para os soldados baianos. Muito bem, brocou. As mulheres são agentes do fazer histórico, seja como enfermeiras, freiras, médicas, soldados, cozinheiras ou lideranças. Seja como for, essas mulheres estão na história. Se não fosse por elas, a gente não ganhava essa guerra. Trazer a verdadeira história da independência da Bahia é também trazer os variados atores que participaram dessa luta pela liberdade. Pai, se ligue, os portugueses viam as caretas no mingau e achavam que eram assombrações, mas eram só as moças que passavam vestidas de branco, com o rosto coberto de branco e o corpo coberto de branco. O português achava que era fantasma, mas era fantasminha camarada. Então essas mulheres, as caretas do mingau, destruíram psicologicamente os portugueses. Afinal de contas, os portugueses sobreviviam muito do seu próprio racismo. Eles acreditavam que aqui na América e lá na África, por ser um lugar atrasado, era também um lugar meio mágico, que as pessoas dominavam encantos, etc. Assim, não que a Bahia não seja um lugar mágico, né? Mas as mulheres se aproveitaram disso para garantir a alimentação dos soldados e ainda por cima deram aquele apavoro de 1000 graus mesmo nos portugueses. Eu acho isso maravilhoso. Garanto que você não conhecia as caretas do mingau e tem várias outras coisas que você também não conhece sobre a nossa independência. Como diria a dona Cassimélia Pedreira da Costa, se não fosse o povo itaparicano, nem tinha Brasil. O Brasil estava até hoje nas mãos de Portugal. Itaparica é extremamente estratégica, tanto para Salvador quanto para o Recôncavo. E qual era a cidade mais importante do Recôncavo nessa época? Cachoeira. E Cachoeira era onde estava a resistência baiana. O exército baiano estava em Cachoeira. O exército português estava em Salvador. Quem é que estava no meio do caminho? A ilha de Itaparica. E é aí que acontece o embate, a Batalha de Itaparica. Se enfrentaram Antônio de Souza Lima e João Félix Pereira de Campos. Antônio, comandante das tropas de Itaparica. João Félix, das tropas portuguesas, o cara que apoiou dos caboclos da ilha. Ele não estava entendendo nada com as táticas de guerrilha do povo de Itaparica. Era gente enterrado na areia, saraivada de flecha dos índios, tomando surra de cansanção. Eu só lhe digo uma coisa, apanhou, viu? O dia decisivo é o dia 7 de janeiro. O pau quebrou no Estreito do Funil, que hoje é a Ponte do Funil, no Lago da Quintanda, na Fonte da Bica, na Praia do Convento, no Forte de São Lourenço, além das praias de Amoreiras e Ponta do Mucambo. Rapaz, que viola doida! Itaparica tem seu próprio panteão da independência, com o caboclo que representa o povo e a serpente que representa Portugal. Barros Falcão, João das Botas, Maria Filipa são verdadeiros heróis da independência do Brasil. O povo de Itaparica é muito bom de briga e eu acho que é alguma coisa na água, tá ligado? O povo de Itaparica lutou tempo suficiente para Dom Pedro conseguir bater o fio pra Inglaterra e pedir o reforço. Bloquear a Baía de Todos os Santos para ninguém mais chegar nem na ilha, nem em Salvador. Deu certo. A Inglaterra mandou pra cá o Lord Cochrane, que bloqueou tudo, deu aquele apavoro nos portugueses e garantiu que ninguém mais invadisse a ilha. Tanto que em 16 de janeiro de 1823, uma bandeira do Brasil é erguida e o povo de Itaparica diz: aqui nós já tá independente já. Se ligue, com as vitórias das batalhas de Pirajá e de Itaparica, o Exército e a Marinha do Brasil começam a cercar Salvador. Labatu, com as táticas aprendidas lá com Napoleão Bonaparte, pensa que é melhor cercar a cidade, cortar o abastecimento para que os portugueses passem fome, necessidade mesmo. Assim, eles iriam logo pedir o quê? PPO. PPO, peço pânico urgente, gíria baiana que significa preciso de socorro, reconheço minha derrota. Falando assim, pode parecer que Labatu era um grande estrategista, né? Por pensar nessa questão de cercar a cidade, mas a real é que não tinha gente suficiente no exército baiano para conseguir invadir Salvador. Se lembre que a gente só ganhou a Batalha de Pirajá porque os portugueses fugiram com medo dos nossos reforços. Uau! Que não tinha. A vitória baiana acontece quase que por vias espirituais. Uma reunião de improbabilidades resulta no 2 de julho. O que nos leva a acreditar que sim, houveram forças do além ajudando os baianos nas batalhas. Tanto que até o improvável virou herói, o caboclo e a cabocla.
Caboclo, palavra tupi que significa filho de índio com branco, tornou-se termo geral para definir pessoas nascidas da miscigenação entre índios brasileiros, brancos europeus e negros africanos. Afinal de contas, eles não teriam espaço na festa da independência, já que Dom Pedro escolheu a narrativa do Grito de Ipiranga. Nesse lugar, não tinha negros nem indígenas. Só que aí entra a loucura da Bahia. O nosso exército libertador era cheio de quê? Negros e indígenas fundamentais para a nossa vitória. A partir do momento em que o Brasil se torna independente, é necessário criar um sentimento nacionalista, né? Só que qual é o problema? Pro negro que estava aqui, ele era africano. O branco, europeu. E o índio tava cheio de ódio porque meteram mão na casa dele. Então como é que vai criar um Brasil, um sentimento de união com esse povo que tem todos os motivos para se odiar? Como explicar que nós expulsamos os portugueses, mas Dom Pedro, que era português, ia mandar no Brasil? É aí que surge o conceito de democracia racial, cunhado pelo famoso Gilberto Freire em seu livro Casagrande Senzala. Ele vai dizer que o povo brasileiro é miscigenado, é feito da mistura entre brancos, negros e indígenas. E sendo miscigenado, não tem por que uma raça odiar a outra. Sim, ele meteu essa. Meteu que não existe racismo no Brasil. É mole. O 2 de julho é tão ligado ao caboclo que esse monumento aqui, ó, se chama 2 de julho. E lá em cima tem um caboclo matando um dragão. Se você não sabe, o caboclo é um dos símbolos do povo brasileiro. E Portugal tem como símbolo um dragão. Você nunca reparou, não foi? Aí, respondendo à questão do título desse episódio, não fomos um exército de caboclos, mas o nosso exército estava recheado de negros e indígenas. E como essa imagem do caboclo habita o nosso imaginário popular, ele acabou por se tornar esse símbolo. Além, é claro, de um velho que colocaram em cima de uma carroça e tinha a cara de caboclo lá em 1824 para comemorar o 2 de julho. Só que aí é pro próximo episódio, tá ligado? Estamos aqui no bairro da Liberdade e você sabe por que essa região tão caótica da cidade tem esse nome? Voltando lá no século XIX, o nome dessa região aqui, que o pessoal também chama de linha 8, era Estrada das Boiadas, que era por aqui que o gado, que era criado no interior, vinha para ser abatido em Salvador. Passava muito gado por aqui. O mais interessante é que as tropas baianas, quando conseguiram derrotar os portugueses lá da Batalha de Pirajá e foram para Salvador, caminharam pela linha 8. E dizem que quando o pessoal estava indo para Salvador conquistar a cidade, eles passaram por aqui gritando: liberdade, liberdade, liberdade. E como a gente sabe que com tiranos não combinam brasileiros corações, não teve outra. A Estrada das Boiadas virou Estrada da Liberdade e o bairro que cresceu ao redor dela tem o mesmo nome. Para além de um festejo cívico, né, o 2 de julho ele vai ter uma relação de pertencimento. Esse sentimento é um sentimento de acolhimento, um sentimento de coletividade. O desfile ao 2 de julho, ele se caracteriza por uma reverberação do que aconteceu em 1823. É uma festa patriótica, mas também é uma festa religiosa, é uma festa da população negra, é uma festa cívica também e cultural. O lance todo é que esse processo de independência, temos como central a cidade de Salvador, não podia passar sem uma comemoração, sem uma festa. Se em 1823 os caras caminharam pela liberdade, gritando liberdade, para fazer essa festa, em 1824 decidiram voltar e refazer o caminho. Dessa vez já na intenção só da festa. Resultado, pegaram uma carroça, colocaram um ex-combatente em cima, dizem que esse coroa tinha cara de caboclo. Então foi o caboclo em cima de uma carroça e a galera atrás fazendo reggae, comemorando a vitória sobre os portugueses. Então, a partir de 1824, todo dia 2 de julho vai ter festa em Salvador. Mesmo com todos os esforços por parte de Dom Pedro I e II para firmar o 7 de setembro como independência do Brasil, na Bahia, todo mundo sabe, independência mesmo é 2 de julho. E olha só como é rico todo o rolê da nossa independência. O bagulho começa lá em Cachoeira, justamente na celebração de um TD1. Aí os portugueses mandaram lá o pessoal invadir a cidade, eles tomaram a surra dos capoeiristas. Já começa a ficar bom aí, né? Pois bem, tem o TD1 em Cachoeira e lá é aceso o fogo simbólico da liberdade. Esse fogo simbólico vem correndo de cidade em cidade do Recôncavo, tipo a tocha olímpica.
até chegar lá em Pirajá, aqui em Salvador. No final das contas, o 2 de julho é uma grande celebração pela liberdade. É um grande momento a gente pensar que a Bahia é de fato importante para o Brasil. Mais de uma vez. É ver pessoas como a gente lutando por pessoas como a gente. A independência da Bahia, ela é popular, ela é de verdade. É você acreditar que o povo brasileiro tá pronto para superar qualquer dificuldade na moral. Isso é verdade. Depois que você ouviu isso, você deve estar pensando aí, pô, que orgulho de ser baiano, hein? E ó, na moral, a independência da Bahia é o quê? É a verdadeira independência do Brasil.